A ressurreição não é um detalhe, queridos, ela é o nosso fundamento. Por que ela é o nosso fundamento? Sem ela não há esperança, não há transformação e não há vida eterna. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o nosso fundamento ele está na ressurreição? Sim ou não? Porque muitas vezes nós esperamos assim a Páscoa e esperamos chegar aqui e ter um teatro legal e ter algo que nos chama a atenção, sim ou não? Não é essa a nossa esperança? De nós chegarmos aqui e falar assim, nossa, hoje eu vou para a igreja porque vai ter o teatro lá, sobre a ressurreição, sobre tudo, sobre a Páscoa, sobre tudo aquilo que Jesus fez. E aí quando nós chegamos assim na igreja, queridos, e nos deparamos assim com um culto normal, assim, com uma palavra, às vezes nos frustra um pouco. E eu fiquei meditando um pouco sobre isso. Nos outros anos ali a gente sempre fazia, né, algo, mas Deus tem falado assim que esse consolo, ele vem mesmo da ressurreição. E porque o evangelho, queridos, ele apenas não é sobre quando Cristo morre, mas ele é em cima da ressurreição. Quando ele ressuscita ali, a ressurreição não é um detalhe, queridos, ela é o nosso fundamento. Por que ela é o nosso fundamento? Sem ela não há esperança, não há transformação e não há vida eterna. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o nosso fundamento ele está na ressurreição? Sim ou não? Porque senão, queridos, nós não vamos ter a vida eterna. E quando o túmulo ali ele foi encontrado vazio, Deus ele estava declarando para nós que o pecado foi vencido, a morte foi derrotada e uma vida foi nos dada. Sim ou não? E muitas vezes nós focamos na cruz, queridos, mas nós precisamos entender uma coisa, que há poder na ressurreição. Há muito poder na ressurreição. E por que nós lutamos contra a morte? Como assim, pastor, nós lutamos contra a morte? Quantos pecados nós seguramos? Quantas coisas nós não queremos morrer para o mundo? E enquanto nós não morrermos, queridos, não vai haver. Enquanto nós não morrermos para o pecado, enquanto nós não morrer para o mundo, não vai haver ressurreição, não vai haver poder. Por isso nós precisamos morrer todos os dias. Não importa o que aconteça, queridos, nós precisamos olhar para a ressurreição como um poder. Se eu morrer, gera poder. Poder de vida. E vida em abundância. Vamos pegar aqui agora. Quantas vezes você já teve que morrer para pedir perdão para alguém? Gerou vida, sim ou não? Toda vez que você morre para você, e você precisa pedir perdão para alguém, eu chego e perdoo. Essa parte do morrer e o pedir perdão, ela gera vida. Por quê? Porque nós vamos voltar a se relacionar com as pessoas. Sim ou não? Quando você pede perdão para uma pessoa, você já não vê um sorriso na cara dela? Geralmente sim. Geralmente é um abraço, é choro. Queridos, quando eu tinha um relacionamento com o meu pai, bastante gente já sabe, não muito dos bons assim. E quando foi um dia, nós precisamos sentar frente a frente. Nós precisamos sentar, nós falávamos assim, antes nós falávamos joelhinho com joelhinho. Sentamos ali, eu expressei tudo o que me magoava, e ele expressou tudo o que magoava ele. E nós levantamos sem ninguém falar nada. Nós levantamos dali e se abraçamos e ficamos abraçados, sei lá, acho que uns 10 a 15 minutos. E tiveram que chegar e falar, chega, tá bom já.
E ali, queridos, dois homens que falavam um em matar o outro, chorando junto. Ressurgiu algo dentro de nós. O amor que um tem pelo outro foi ali a ressurreição desse amor. Aonde começou a haver poder em cima disso. E nesse poder, queridos, eu posso testemunhar até hoje, que se eu tenho hoje um relacionamento com o meu pai da forma que eu tenho hoje, é graças àquele perdão. É graças àquele abraço. Porque às vezes nós ficamos segurando e não queremos morrer para as coisas. E nós precisamos morrer, queridos. Porque enquanto nós não morrer, não vai haver ressurreição. Queridos, e a ressurreição, ela revela o poder de Deus. Efésios 1, 19 e 20 nos fala. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Queridos, aquele que estava morto vive, e aquilo que parecia perdido foi restaurado. Deixa eu falar um negócio para você, e isso eu quero trazer para nós hoje. Tudo que está morto dentro de você, eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida que vai viver. Mas vai viver a partir do momento que você entregar e falar assim, pronto, eu morri. Porque enquanto nós ficarmos segurando isso, queridos, é impossível haver mudança. Porque ali o que era parecia impossível para todo mundo se torna uma realidade. Sim ou não? 3 dias. Você teria coragem de abrir um túmulo com 3 dias? Você teria coragem? Você já pensou assim, nós olhando hoje com os nossos olhos naturais? 3 dias, um corpo morto ali. Como que estaria esse corpo? Cheirando mal, sim ou não? Era impossível. Para quem estava olhando, queridos, era impossível. E o mesmo poder ali, queridos, que levantou Jesus dentre os mortos, ele opera hoje ainda dentro de nós. Você crê nisso? Você crê que o mesmo poder que levantou Jesus, ele opera hoje no meio de nós? Sim ou não? Você tem certeza disso? Por que quando Deus nos chama a orar por alguém, nós temos medo? Por que quando Deus nos chama a orar por cura, nós temos medo? Por que quando Deus nos chama a orar por libertação, nós temos medo? Queridos, é o mesmo poder, queridos. Só tem um detalhe aqui. Que Hebreus 3,15 fala sobre não endureceis o vosso coração. E o Senhor, queridos, Ele não opera em corações endurecidos. E talvez você olhe e fale assim, mas Deus não está operando sobre a minha vida. Como que está o teu coração? Ah, mas o Senhor não está fazendo nada sobre a minha vida. E o nosso coração como está? Queridos, Ele não vai operar em corações endurecidos e acomodados. E talvez você tenha 50 anos de igreja. E talvez você vai ver uma pessoa com 1 mês de igreja. E essa pessoa acontecendo curas e maravilhas por todo mundo junto com essa pessoa. E você olha e fala, não é possível. Eu tenho 30 anos de igreja e não faço o que essa pessoa está fazendo. Como está o nosso coração? Muitas vezes, queridos, Deus
não derrama esse novo do Senhor sobre as nossas vidas, por conta do nosso coração. E eu já falei isso para vocês muitas vezes aqui, do meu sonho de 1 milhão. Sonhei que estava com 1 milhão na conta. Acordo, a primeira coisa que eu vou sondar é o aplicativo do banco. Aonde está o meu coração? E muitas vezes, queridos, o Senhor não nos dá as coisas, porque nós temos o nosso coração, não está voltado para Ele. O nosso coração está em outras coisas. E nós precisamos morrer para isso. E aí nós vamos começar a ver o poder da ressurreição. Nós vamos começar a ver o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos, queridos, nos levar ao arrependimento. Romanos 6, do 1 ao 2 nos fala. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Queridos, hoje nós vivemos muito querendo consolo. Sim ou não? Não é bom quando alguém chega e te passa a mão na cabeça? Não é bom quando às vezes você está falando mal de alguém, ou até mesmo das coisas que Deus tem para você, e você chega numa roda de amigo seu, amigo, e essa pessoa começa a falar também junto aquilo com você? Não é gostoso? Não é prazeroso isso? Lógico que é, queridos. Por quê? Porque nós só queremos viver do consolo, queridos, e nós não queremos viver da ressurreição. Nós começamos a rejeitar a cruz, queridos. Por quê? Porque nós só queremos viver o consolo, queremos viver só o bom. Agora, pregar o preguinho na mão, ninguém quer, queridos. Ter que morrer para as coisas, ninguém quer, queridos. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque nós estamos matando o chamado das outras pessoas. Como assim, pastor? E isso, Deus me chamou a atenção hoje, queridos, sobre isso. Sabe quando o irmão fala para você assim, o pastor está me dando um grupo familiar para cuidar? Eu não quero cuidar de gente. Você é louco se você aceitar. Por quê? Porque essa pessoa, ela só quer viver no consolo. Ela só quer viver no bom. Ela quer chegar aqui dentro da igreja, sentar no domingo, escutar a palavra e sair. E está tudo certo para ela. Agora, ter que morrer para as coisas dela e viver para Cristo é totalmente diferente. A palavra é clara, queridos. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Quanto tempo mais nós vamos ter que andar em pecado para Deus continuar mostrando da sua graça? Será que não é mais fácil eu morrer para as minhas vontades, para as minhas coisas? E falar, sim, Senhor. Contudo, quem lembra do contudo da palavra passada? Contudo, faz o que o Senhor quiser. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Porque é aconchegante, queridos. E viver com o Senhor, nós temos que morrer todos os dias. É aconchegante. E aí é muito mais fácil eu começar a matar o ministério dos outros do que eu me posicionar no meu ministério. É muito mais fácil eu começar a falar mal das coisas do que eu me posicionar naquilo que Deus tem para mim. É muito mais fácil eu criticar do que eu me posicionar no que Deus tem para mim. Porque se eu vejo alguma coisa errada, eu não vou orar pela pessoa, eu vou criticar, eu vou falar mal.
Foi para isso que Jesus ressuscitou? Foi para chegar na tua cara, sentado frente a frente e falar assim: você me deve. Foi para isso? Bem pelo contrário. Bem pelo contrário, queridos. Queridos, muitas vezes nós só queremos o que Deus tem para nós, mas nós não queremos andar em santidade. Nós só queremos as maravilhas. Senhor, faz isso, faz aquilo. Mas quando o Senhor puxa um pouquinho nossa orelha, fala: ei, precisamos andar em santidade. Não quero mais participar dessa igreja. Não quero mais participar desse grupo familiar. Porque lá estão querendo mandar em mim. Não tem a ver com mandar em mim, queridos. Tem a ver o que Cristo fala sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque há pecado sendo tolerado dentro de nós. Ah, não, isso aqui não dá nada. Eu sei que Jesus vai me perdoar de novo. Ah, não, nada a ver. Tem nada a ver isso. E aí nós começamos a tolerar pecados dentro de nós, e achando que está tudo certo. E aí nós começamos a excluir a obra da cruz, começamos a excluir a ressurreição. Por quê? Porque nós, como gênios, falamos que está tudo certo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou falando. E o pior ainda, queridos, que há uma frieza espiritual sendo normalizada no nosso meio. Há uma frieza sendo normalizada. Vou abrir o meu coração aqui, depois eu conserto. Estava escutando esses dias um pastor falar sobre isso. Hoje, a frieza espiritual, queridos, ela começou pelas internets. Sabe como? Quem aqui gosta de assistir culto pela internet? Não precisa você ficar com medo. Eu assisto também. Mas o que está acontecendo? Dentro da igreja local existe um pastor, sim ou não? E muitas vezes o que esse pastor fala dentro da igreja local não tem voz para chegar no teu coração. Mas o que estão falando lá na televisão tem voz e toca o teu coração. E aí o pastor vai falar: vamos orar, gente. Ah, não. O outro pastor lá falou que não precisa orar, eu oro em casa sozinho. Não, meu negócio é eu e o Senhor. O outro pastor lá falou. E nós vamos se esfriando cada vez mais e normalizando isso, achando que isso é a coisa mais linda do mundo. Eu assisto 20 cultos por dia, pastor. E o que você tem aprendido nesses 20 cultos por dia, irmão? O que Deus tem falado com você nesses 20 cultos por dia, irmão? E eu não estou falando sobre a minha pessoa, queridos. Não estou falando sobre isso. Uma coisa que eu tenho percebido, queridos, a internet ela é maravilhosa. Ela é boa, queridos. Só que hoje a internet no mundo cristão, ela não tem atingido, queridos, a porcentagem que tem que atingir de pessoas para ser transformadas e ser salvas através disso. Sabe o que tem acontecido? Ela tem atingido os crentes. E entendam que eu não estou falando mal da internet. O que eu estou querendo colocar é que o mundo da internet, ela precisa atingir as pessoas lá fora. E ela tem atingido os cristãos.
E nisso o cristão começa a falar assim, mas o meu pastor fala assim, e a internet fala assado. O meu pastor fala assim, e a internet fala assado. Ah, então eu não vou mais na igreja, então eu não vou mais orar, então eu não vou ter mais ânimo para nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui foi convertido através da internet? Quem aqui foi convertido através de pessoas? Dê valor às pessoas. Morra. Morra. O quanto antes você morrer, melhor vai ser. Porque aí você vai começar a entender as pessoas. Aí você vai começar a entender o que o Senhor quer falar sobre a tua vida. Aí você vai parar de fofocar. Aí você vai parar de falar mal. Aí você vai parar de começar a matar ministério. Aí quando alguém chegar em você e falar assim, o pastor está me dando um grupo familiar. Glória a Deus pela tua vida, irmão. Vamos orar com você. Cuidar de gente é bom. Glória a Deus por isso. Isso é uma pessoa morta. Agora, se você vive para os teus desejos e esquece da ressurreição, esquece do que o Senhor tem, o que o Senhor tem feito sobre a tua vida, aí você vai começar a criticar. Não, cuidar de gente, não. Não, isso aí não é comigo. Isso aí não é comigo. E aí isso vai se passando e começa a esfriar. E esse esfriamento, ele não pode ser normal no nosso meio. Porque quanto mais isso contaminar, menos nós vamos cuidar de pessoas. E a ressurreição tem a ver com isso. A ressurreição tem a ver de nós restaurar chamados. Nós restaurar vidas. Nós restaurar casamentos. Nós restaurar pessoas que estão quebradas. Quem aqui foi restaurado? Pode levantar a mão, não precisa você ficar com vergonha. Sabe por que você foi restaurado? Qual que é o nosso ano? Ide e fazer. Você é discipulado, depois você vai fazer discípulo. Presta atenção numa coisa. Qual área você foi restaurado? Pensa aí com você. Qual área você foi restaurado? Quais são as pessoas que chegam a conversar com você? Elas estão com problemas em qual áreas? Se você foi restaurado na tua área de casamento, você pode ter certeza que pessoas vão começar a chegar em você com um problema de casamento. Se você foi restaurado na questão de drogas, você pode ter certeza que as pessoas vão começar a chegar e conversar com você sobre isso. Se você foi restaurado na tua questão financeira, você pode ter certeza que vai começar a chegar casais e te perguntar como que você fez com isso. E quando você menos perceber, naquilo que você foi restaurado, numa conversa que você está tendo com alguém, você vai começar a ministrar a pessoa através daquilo que você foi restaurado. Porque isso é ressurreição. Olha o que Mateus 24:12 nos fala. O pecado aumentará e o amor de muitos. Isso não é cristianismo, queridos. Como a pastora Bia falou aqui. Isso não tem a ver com cristianismo. Nós precisamos avançar naquilo que o Senhor tem nos dado. Mas é naquilo que o Senhor tem nos dado, não naquilo que eu quero. Não naquilo que é a minha vontade. Queridos, porque a ressurreição não é licença para continuar no erro, queridos. Muitas vezes nós pensamos, mas Jesus ressuscitou para que me desse vida e vida em abundância. Então se eu pecar e eu pedir um perdão, eu sou restaurado. Não tem a ver com isso, queridos. Porque nós fomos chamados a uma nova vida. Com a ressurreição, nós somos chamados a uma nova vida. Não sou eu mais quem vive, mas Ele vive em mim.
E se Ele vive em mim, contudo, faça, Senhor, o que o Senhor quiser. Queridos, o chamado aqui é urgente, o arrependimento. Olha o que Atos 3,19 nos fala. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Queridos, arrependimento não é só sentir culpa. Você sabia disso? Que o arrependimento não é só simplesmente você sentir uma culpa e falar assim, puxa, eu sou culpado mesmo de tudo isso. Mas o arrependimento real, queridos, é você mudar totalmente a direção. Você muda a direção, você só não se sente culpado, você quer ser transformado através disso. Quando fui pegado na área financeira, queridos, porque eu estava errando na área financeira, dentro da minha casa, e todos já sabem que até a questão do encontro, que o encontro foi a chave, assim, onde Deus pôde falar conosco e restaurar o nosso casamento. O que acontece? Se eu pego isso, só me arrependo, e sinto a culpa de tudo aquilo, e chego e falo com a minha esposa, não, sim, eu sou o culpado. Eu sou o culpado de nós estar devendo tudo isso na praça, eu sou o culpado. Eu ia estar simplesmente só chamando a responsabilidade para mim. Sim ou não? Eu tenho a culpa. E se eu tenho a culpa e eu continuo fazendo a mesma coisa, como que seria? Ia mudar alguma coisa? Nada. Não ia mudar nada. Por isso que se nós só se sentir culpado, queridos, não muda nada. Nós precisamos mudar a direção. Foi aonde, glória a Deus por isso, pela vida da minha esposa, ela chegou e falou, senta aqui, coloca tudo que nós estamos devendo nesse papel, e agora? Se eu descobrir alguma coisa depois, está acabado. E ali eu pude colocar tudo. E eu pude chamar ela e conversar. E aí comecei a mudar de direção. Vamos começar a trabalhar para poder pagar agora. Por quê? Porque se eu só sinto a culpa e continuo caminhando do mesmo jeito, nada seria transformado. Se eu não morro para as minhas vontades, continuaria tudo do mesmo jeito. Tudo da mesma coisa. Queridos, nós precisamos mudar a direção. Nós precisamos olhar, queridos, para a nossa vida e começar a dizer, isso não agrada a Deus, eu não vou viver isso porque isso não agrada o Senhor. E se tem algo dentro de você hoje que não agrada o Senhor, eu queria te confrontar nessa noite. A você colocar isso para o Senhor. Senhor, o que eu estou vivendo, isso não te agrada. Talvez é abandonar o pecado escondido. Talvez é restaurar, queridos, o altar de oração. Talvez seja voltar ao primeiro amor. Quantos aqui lembram da primeira vez que teve acesso assim com Jesus? Vocês lembram? Você lembra ou talvez você tenha muito tempo assim já de convertido e talvez você não lembre? Você lembra o primeiro contato que você teve assim? Como que era essa chama? Como que era esse brilho no teu olhar? Com certeza, queridos, com certeza, quando a gente está nesse primeiro amor assim com o Senhor, é bom, não é bom? Não é bom você estar ali fluindo naquilo que Ele fala sobre a tua vida? Parece que toda vez que você vai orar, parece que você está tocando o céu, assim, você está abraçando o céu, não é verdade?
Parece que tudo à tua volta te envolve. E como que nós estamos hoje? Talvez nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Talvez nós precisamos abandonar esse pecado que está oculto. Nós precisamos restaurar o nosso altar de oração. Nós precisamos restaurar o nosso tempo com Deus. Agora, ali em casa, a Helena mudou de quarto. Então tem um quarto ali que é onde a gente pode ficar um pouco mais tempo assim com o Senhor. E aí nesse quarto ele estava sem uma para fechar ali. E hoje eu arrumei para fechar. Porque eu gosto, queridos, disso. Eu gosto de... E eu não estou falando isso para vocês para dizer, pastor, você é o melhor que eu, você é mais espiritual que eu. Não, eu necessito de vocês. Mas eu gosto de ter esse tempo com o Senhor. Eu gosto de ter esse tipo de relacionamento com o Senhor. E sabe, queridos, eu não tenho assim esse tempo para estar orando em outro tom de voz. Eu tenho esse tempo ali, querido, para mim falar do jeito simples que eu falo com Ele. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que você quer conversar comigo hoje? Fala comigo, Pai. Fala comigo. Vou ler a palavra. Fala comigo, Senhor. O que o Senhor tem para mim? E talvez, queridos, esses altares nós precisamos restaurar isso. Eu lembro quando nós morávamos lá na peça da casa de cima da minha mãe. Nós morávamos em 3 peças. A primeira peça era a sala e cozinha. A segunda peça era o quarto de todos nós. Meu, da Su, do Vini e da Helena. E tinha o banheiro. E eu estava estudando ainda. Estava estudando lá no CEIA. E ali dentro dessa casa, queridos, o único lugar que eu tinha para ficar a sós com Deus era no banheiro. Então eu fechava a porta do banheiro, baixava ali a tampa do sanitário, sentava ali, pegava a Bíblia e começava a ler. E um dia lá no CEIA, o pastor Norberto me fala assim, aonde que você tem os teus melhores tempos com o Senhor? Perguntou para a turma. E ele olhou e falou assim, só não valem falar que é no banheiro. E aí eu tive que falar para ele. Assim, pastor, eu acho que não tem lugar para nós termos os melhores tempos com o Senhor. O que vai importar é o que eu estou fazendo naquele lugar. O que vai importar onde o meu coração está. Porque eu morei numa casa onde só tinha 3 peças e a única peça que eu podia ter essa intimidade com o Senhor era no banheiro. E ali eu passei tempos bons com o Senhor. Então, queridos, talvez assim, seja o banheiro onde você pode ter esse tempo. Mas não deixe de ter isso. Restaure isso. Transforme o ambiente onde você está. Transforme naquilo, queridos, aonde você quer chegar com o Senhor. Senhor, eu quero sim que o Senhor me envolva nesse lugar. Senhor, eu quero sentir o teu cheiro. Senhor, me toca nesse lugar. Transforme esse ambiente, queridos, no melhor lugar possível. Volte ao primeiro amor nesse ambiente, queridos. Porque o Senhor está chamando a igreja, queridos. Volte para mim enquanto há tempo. Se volte para mim enquanto há tempo. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Queridos, porque o poder da transformação, da ressurreição, olha o que Romanos 8:11 nos fala. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou o Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo
mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em... Queridos, quando nós se arrependemos de verdade, queridos, algo sobrenatural acontece. Quando nós realmente se entregamos ao Senhor e nos arrependemos de verdade, queridos, o nosso coração, que era endurecido, ele se quebranta diante do Senhor. Você pode ter certeza disso, queridos. Hoje eu tive uma experiência com essa música que eles tocaram aqui, Isaías 53. E eu fiquei com vergonha da minha esposa. Porque eu estava no banheiro e eu fui ver um status no celular. E começou a tocar essa música, e era justo o status dela. Quando começou a tocar essa música, queridos, eu fui envolvido ali. Num amor, queridos, num amor, que aquilo começou a me apertar, aquele amor, e eu comecei a chorar. E nisso ela abre a porta e eu dou aquela disfarçada. Ah, pastor, que vergonha contar isso. Vergonha por quê, queridos? Talvez você esteja no teu quarto, talvez você esteja na sua sala, e mesmo assim você tem vergonha de ser envolvido pelo Senhor. Um coração endurecido, quando se arrepende, ele se quebranta, queridos. O vício, ele começa a perder força. Quando nós se entregamos, o vício começa a perder força, a nossa mente é renovada, queridos, no Senhor. Nós precisamos olhar para isso, sim, e se entregar, nos arrepender, porque a nossa vida começa a ganhar propósito depois que nós se entregamos totalmente. Porque não vai adiantar, queridos, nós viver 50 anos como crente e nós não ter um coração arrependido. E nós não pensar na ressurreição do Senhor, queridos. Olha o que João 8,36 nos fala. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Queridos, a ressurreição, ela não é só um evento. Não é só um evento de nós chegarmos hoje dentro da igreja e fazer um teatro sobre isso. Ela não se torna só um evento, queridos, ela é uma experiência. Queridos, e Jesus, ele não apenas saiu do túmulo, queridos, ele quer tirar nós da morte. Dessa morte espiritual, desse gelo espiritual, ele quer que nós ande pela rua pegando fogo, queridos. E por onde nós passar, nós incendiar as pessoas que nós passamos. E falar para as pessoas, existe um Deus que vive e reina sobre essa cidade. E esse Deus, ele te ama. Deixa eu falar um negócio para vocês. Jesus, ele vive. Ele está no nosso meio. Quem habita em nós? Quem habita em nós? Espírito Santo. Se ele vive, e o mesmo Espírito que habitava em Jesus, certo? Sim ou não? E esse Espírito deu vida, e vida em abundância. Por que muitas das vezes eu ando brabo? Por que muitas das vezes eu não respondo nenhum bom dia? Por que muitas das vezes eu não respondo nenhum boa tarde? E aí você pode dizer, ah, pastor, mas são as circunstâncias. As circunstâncias do meu dia foram me pesando para mim chegar e não dizer um boa tarde. As circunstâncias do nosso dia levou Jesus até a cruz. E ele não reclamou por isso. Contudo, seja feita a tua vontade. E ele morreu. E ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Qual que é a desculpa que nós vamos dar agora? Qual é a desculpa que nós damos para criticar alguém? Qual é a desculpa que nós damos para falar mal de alguém? Qual é a desculpa que nós damos quando alguém vai assumir um grupo familiar e eu falo que cuidar de pessoas não é bom? Se nós somos cuidados,
nós somos transformados. Qual é a desculpa? Queridos, esse não é um tempo de brincar com Deus, queridos. Não é tempo de viver uma fé superficial. Porque muitas vezes nós brincamos com Deus. Nós brincamos com as coisas de Deus. Hoje eu estou, amanhã eu não. Se eu voltar, Ele vai me perdoar. E nós vivemos brincando com isso. E a nossa fé, queridos, é uma fé superficial. Queridos, se há pecado escondido, confesse ao Senhor. Não brinque com isso. Entregue ao Senhor. Queridos, talvez se há distância entre você e Deus, se volte para Ele. Senhor, eu quero voltar aos teus caminhos. Senhor, eu quero te buscar. Se talvez há frieza, queridos, reacenda esse fogo. Se talvez você anda frio, comece a reacender esse fogo. Senhor, é isso que eu quero. Olha o que Isaías 55:6 nos fala. Busque o Senhor enquanto pode achá-lo. Invoque-no agora, enquanto Ele está perto. Queridos, o mesmo Jesus que ressuscitou é o mesmo Jesus que te chama hoje para perto dele. É o mesmo. Jesus te critica pela morte dele? Fala mal de você pela morte dele? Fala para nós não cuidar de pessoas pela morte dele? Não, queridos. Ainda ele é claro. Ide e fazei por todas as nações. Por isso, se talvez você está vivendo algo que não tenha agradado o Senhor, eu queria te desafiar nessa noite a você abandonar isso e voltar os teus olhos para o Senhor. Se talvez tem algo que apagou essa chama do Senhor sobre a tua vida, eu quero convidar você, principalmente nessa noite de ceia, onde celebramos a ceia, a você reacender de novo esse fogo.